que bom que você chegou aqui até esse vídeo e eu espero de coração que ele seja a resposta das suas orações, reflexões, indagações aí que você vem fazendo ao longo dos dias, conversando muito com Deus, pedindo a Ele orientações, o que fazer, ou procurando entender assim, por que essa demora, porque as coisas estão tão travadas, por que eu não consigo, né? Que de alguma forma as coisas possam fluir. Não sei quais são as suas indagações, mas eu espero que este vídeo seja um pouquinho de uma resposta, de um direcionamento para todas essas indagações, angústias que tá aí na sua mente e no seu coração. De forma Eu tenho vários cadernos que eu sempre escrevo, às vezes sonhos, às vezes aquilo que Deus me orienta naquele dia, às vezes algum acontecimento do meu dia. Também trago muito a questão da gratidão. E eu senti vontade de pegar esse caderno com a energia aqui do amarelo e eu vou abrir em uma página. E eu vou entender o que é que eu escrevi aqui para trazer alguma resposta para vocês. Só um minutinho. Eu estou relatando aqui nessa página na qual eu abri que eu tinha me programado para fazer algo e aquilo que eu me programei não saiu como eu queria, mas eu fiquei em paz. Eu só estava sentindo uma ansiedade antes de ir, mas quando eu cheguei lá e que aquilo não foi como eu esperava, como eu programei, eu relaxei e compreendi que era para acontecer em outro dia. O que é que isso aqui pode nos dizer, né? Para esse nosso momento. A paz. Gente, se tem uma palavra que Jesus vem falando comigo, é sobre a paz. Sabe que isso é a maior riqueza, você estar tranquila, em calma, em harmonia, em equilíbrio diante das coisas que nos acontecem, né? Eu, Riviane, há muito tempo atrás, assim, quando algo não acontecia no meu tempo, da forma como eu queria, eu confesso a vocês, eu ficava muito estressada. E vocês, né? Como é que ficam? E teve uma situação na minha vida que pode parecer boba, mas ela me ensinou muito. Eu sempre viajava de ônibus há alguns anos atrás para voltar para a cidade na qual eu trabalhava. Em um determinado dia, eu perdi 2 ônibus, ou seja, eu me programei para fazer aquela viagem e de uma forma assim muito estranha, vou falar a verdade. Eu perdi esses ônibus porque eu liguei para a cidade vizinha e a pessoa disse assim: o ônibus não passou aqui, ainda não chegou. E aí eu fui esperar o ônibus. Se não tinha chegado lá, imagine aqui. E por incrível que pareça, o ônibus já tinha passado aqui. E isso foram 2. E em horários que foi muito mais cedo do que era o normal. Enfim, foi uma coisa assim diferente que me fez perder 2 ônibus. Perder um já é estranho, perder 2 mais ainda. E naquela hora ali eu fiquei assim, poxa, mas eu tenho que ir hoje porque já faltei o trabalho hoje, ainda vou faltar amanhã, daqui que eu chegue lá, que não sei o que. E eu comecei a ficar ali um pouco ansiosa. E aí no outro dia eu consegui pegar esse ônibus. E nesse ônibus eu conheci uma pessoa que foi conversando comigo. E as coisas que aquela pessoa falou sobre a própria vida dele, sobre tudo que estava acontecendo, eu entendi que eu precisava ouvir aquilo ali.
e que eu precisava conhecer aquela pessoa. E na hora que ele foi descer do ônibus, antes dele descer, eu falei assim: você acredita que ontem eu perdi 2 ônibus? Aí ele olhou pra mim assim e fez: eu também perdi. E eu disse: então a gente precisava de alguma forma se encontrar. Essa pessoa eu nunca mais ouvi, eu não peguei rede social, não peguei número de telefone, nada. Foi só o momento ali de uma conversa. E as coisas que ele falou era como se Deus estivesse falando comigo. Eu precisava ouvir tudo aquilo. E essa situação específica me fez entender que eu não estou no controle de nada. E que o fato de eu ter perdido ali, das coisas não terem saído como eu queria, significava que Deus estava no controle de tudo e que eu precisava passar por aquela situação no outro dia. Pode parecer uma situação simples para quem está ouvindo, mas para mim ela mexeu muito comigo, mexeu muito. Às vezes eu falo que essa pessoa ela nem existe, ela foi um anjo enviado ali por Deus para dizer assim: minha filha, acorde, mude, finalize ciclos. Isso aqui que você está vivendo não dá mais para você. E através da história daquela pessoa, eu pude olhar para a minha história. E eu pude entender que aquilo ali era uma resposta de Deus para minhas orações. É por isso que eu inicio os vídeos aqui falando sobre isso. Que esse vídeo seja uma resposta para você. Então, a gente está vivendo estressado demais, ansioso demais, querendo ter controle sobre tudo. Porque a ansiedade é a gente querer ter controle sobre o futuro. Só que a gente precisa soltar, a gente precisa se entregar, a gente precisa confiar que Deus já planejou tudo. E fazer isso é viver em paz. Ok, não deu, não era para ser. Outra coisa que eu tô percebendo aqui, naquilo que eu escrevi, é que a gente possa sair desse estado de ansiedade para viver mais o estado de presença. Ficar mais atenta, consciente dos sinais de Deus. Porque se nesse mesmo dia aí do ônibus eu tivesse revoltada, estressada, aquela pessoa viesse falar comigo: sabe, não desce a mínima ali, eu não ia perceber o que Deus estava fazendo comigo naquele momento. Então, quando eu tô olhando aqui o que eu estava escrevendo, eu tô observando todos os sinais que Deus me deu nesse dia aqui específico. Não deu certo fazer o que eu queria, eu fui embora e no caminho de ir embora, vários sinais aconteceram. E aí, se eu tivesse ficado lá, se eu tivesse passado o meu dia lá, eu não ia viver os sinais que Deus tinha preparado para mim naquele dia. E aqui tem uma parte que eu escrevi assim: Pai, eu preciso me acalmar, entregar e confiar no seu tempo. Essa também é uma resposta para esse vídeo. Nós muitas vezes precisamos confiar mais, entregar mais e entender que esse tempo não é uma punição. A demora, ele é um processo natural, um processo necessário para a gente ir se preparando. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Eu tô falando aqui na mensagem que Deus está agindo nos bastidores e que essa mensagem ela veio através de um vídeo de uma pastora que eu assisti. E é difícil, né? Às vezes compreender
que realmente Deus está agindo nos bastidores. É como uma semente que ela é plantada e você não vê nada ainda, tá lá embaixo do solo. Mas ó, a natureza tá ali, em movimento. Essa é uma mensagem que tá vindo muito forte para mim. Mesmo que você não veja, mesmo que o cenário esteja o mesmo, eu estou agindo nos bastidores. A sua vida está em movimento, sim. Ela não está travada, ela está em movimento. Então, o pedido desse vídeo é muito nesse sentido. Confie, ele está agindo nos bastidores. E eu vou tirar aqui uma mensagem do jogo das emoções. Uma palavra para que me sirva de inspiração. Minha família. Ai, que legal. Família. Deixa eu tirar aqui uma mensagem dos anjos. Poder pessoal. Ai, que energia linda, né? É uma energia e vitória. Engraçado que essa carta da vitória, ela fala exatamente disso. Existe um terreno no qual você planta. Se você não cuidar ali do lado, de um lado, ele vai morrer, né? E se você cuidar, se dedicar com uma atenção amorosa, você vai colher. Então, a carta da vitória, ela fala de colheita. Calma, né? Essa semente aí, ela tá acontecendo aí nos bastidores. Não tá parado, né? Você tá fazendo a sua parte e não acha que o que você tá fazendo é pouco. Não, não ache. Tudo isso tá lhe transformando. Ó, os fogos aí. Eu senti uma sensação de opa, chegou o momento. É uma vitória aí, uma celebração. Você vai comemorar. Como disse no outro vídeo, você vai gritar, você vai soltar fogos de alegria. Fé em Deus. E todo esse processo que você está fazendo e a demora é para você, ó, voltar a brilhar, voltar a se iluminar, a reconhecer o seu poder, a reconhecer a força que você tem. Então existe um propósito maior em tudo isso, né? Que às vezes a gente é muito material, a gente quer pegar nas coisas, a gente quer entender que só está funcionando se estiver materializando, mas é uma mudança interna para você voltar a brilhar. E o que eu tô sentindo com a palavra minha família é que isso vai ser tão lindo. Essa celebração, esses fogos aí, essa energia e essa iluminação, vai ser tão bonita essa vitória que não vai ficar somente para você. Ela vai expandir também, de alguma forma, para sua família. Vai ser uma bênção, assim, tão linda, tão grandiosa. Né? Só me vem assim, tenha calma, espere, isso vai acontecer, já está acontecendo. Cada dia que você se dedica à sua transformação, à sua mudança, você está se iluminando um pouco mais. Nem sempre a vitória significa questões materiais, mas principalmente você viver hoje em um estado de calma, de paz, se sentindo bem com você mesma, gostando e amando a pessoa que você é. Sem sombra de dúvida, essa é uma das maiores vitórias. Você ter saúde mental, você se sentir bem com você, se sentir feliz com a pessoa que você se tornou. Espero que essa mensagem tenha sido resposta aí para o teu coração e receba ela com muita verdade e já manifeste aí a gratidão por tudo aí que está vindo no teu caminho, por tudo que Jesus está fazendo nos bastidores da tua vida. Curta, compartilhe, comente se fez sentido para você e vamos espalhar aí um pouquinho, né, da palavra de Deus, dessa energia boa, né? O mundo está precisando bastante disso.